Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um prazer estar com você mais essa noite. Ontem nós não tivemos esse privilégio, porque nós tivemos reunião do conselho para tratar de coisas muito importantes. Eu tenho avisos para dar para vocês e os darei no final, tá bom? Mas ontem às 7h30 nós tivemos reunidos em conselho. Contudo, os irmãos não ficaram sem estudo bíblico, porque nós gravamos o estudo bíblico e ele está à sua disposição no YouTube. Na verdade, tudo aquilo que a gente transmite ao vivo continua à sua disposição no YouTube depois. Mas o estudo de ontem, que estreou às 7h30, né? Ele também continua à sua disposição. Depois você vai poder assistir, se você não assistiu. Muita gente está acostumada a nos ver no Facebook, e deve estar nos vendo no Facebook agora. O estudo de ontem não foi transmitido pelo Facebook, porque não tinha como fazer como a gente faz no YouTube, colocar para ele estrear, né, para ele iniciar naquela hora. Mas se você tiver interesse em ouvir ou ver o nosso estudo de ontem, ele está no canal da igreja no YouTube. Então você pode entrar no YouTube, digitar lá Simonton Presbiteriano no buscador do YouTube, você vai achar o canal da igreja e vai poder assistir o estudo de ontem e a tudo que nós já transmitimos ao vivo por lá desde o começo. Você pode também se inscrever no canal. Eu nunca lembro de pedir essas coisas, né? Você pode se inscrever no canal e também clicar no sininho para receber as notificações. Está parecendo coisa de youtuber mesmo. Mas é isso aí. Se inscreve no canal da igreja. Isso vai fazer com que ela tenha mais recursos e a gente, de repente, continuar transmitindo os trabalhos da igreja, mesmo depois que todo esse tempo passar. Então, que Deus abençoe sua vida, seu coração. Nós vamos iniciar orando ao Deus Todo-Poderoso, pedindo a Ele para que Ele, de fato, nos fale o coração. E eu vou pedir a Radassa para nos dirigir a Deus nessa oração. Vamos orar? Pedir ao Senhor para que nos abençoe. Vamos lá? Senhor Deus, obrigado pela minha vida, pela minha família, Obrigado, pelo dia de hoje. Senhor Deus, muito obrigado. Senhor nos abençoou. Obrigado, Senhor Deus, por essa reunião de oração Obrigado. que nós vamos ter agora, Senhor Deus. Senhor Deus, abençoe cada pessoa em suas casas. Senhor, abençoe as pessoas que estão doentes. Obrigado que domingo vamos poder voltar, Senhor Deus, aos poucos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Salmo de número 146. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. É o salmo que nós vamos ler. Eu te convido para a gente ler a uma só voz. Vamos ler a uma só voz o Salmo 146, que tem este título na nossa versão revista e atualizada: A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Vamos ler Salmo 146, todos juntos? Aleluia! Louvo a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! O Senhor reina, Ele é rei e reina para sempre. E a nós convém obedecê-lo, crer na sua palavra e observar a sua palavra. E nós vamos cantar este hino do nosso cenário, hino 110A. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece
ao que Cristo mandar. Ele é nosso Senhor, não é? Nosso Salvador. Então, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Hino de número 110. Ao que Cristo mandar, grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Nós vamos nos preparar para ouvir a palavra do Senhor. Mas que a gente teve um problema técnico. Voltou a transmitir? Voltou, tinha que recomeçar. No YouTube, tinha caído, mas agora as meninas reiniciaram então a transmissão. Não sei o que aconteceu, né? E aí nós já vamos aproveitar isso para falar de duas coisas então antes da palavra. A primeira é a seguinte: você pode participar através do nosso perfil no Facebook. E se você precisar pedir oração, hoje o chat do YouTube não está funcionando. Então você pode mandar um recado, você que é da Simonton, para o grupo da Simonton, e a Jane vai poder acompanhar para nós. Se você tiver pedido de oração, alguma coisa assim, tá bom? Então nós vamos trazer agora a palavra no seu coração. Nós vamos orar pedindo ao Senhor para que de fato a sua palavra nos encha o coração, e eu vou pedir então a Tirza para nos dirigir a Deus nessa oração ao Senhor agora. Vamos orar? Obrigado. Amém. Amém. Vou te convidar para abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11, versos de 1 a 9, como está na descrição do título no YouTube e como estava no Facebook. Mas como a do Facebook caiu, então a nova transmissão não traz mais o título com a referência. Mas o nosso tema é esse: o que nos separa. E o nosso texto base é Gênesis, capítulo 11, versos de 1 a 9, a Torre de Babel. E o texto diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra do Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemos-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Desta arte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade.
Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali, então nós lemos Gênesis 11, de 1 a 9. Gênesis 11, de 1 a 9 é o relato da Torre de Babel. E eu te disse que o nosso tema é o que nos separa. E o que nós vemos aqui na Torre de Babel é um afastamento dos homens de Deus e um afastamento dos homens uns dos outros. Por quê? Por causa daquilo que nos separa. E o que nos separa? O que nos separa é o pecado. O que causa a separação entre Deus e os homens? O pecado. O que nos separa de Deus, como diz os nossos símbolos de fé? O que nos separa de Deus é o pecado. A gente aprende isso no breve catecismo de Westminster. Que o que nos separa de Deus é o pecado. Então, meus queridos, nós precisamos entender que o pecado não só nos separa de Deus, mas causa divisão entre todos nós. Quando a gente olha para os nossos relacionamentos, para o nosso convívio, para todas essas coisas, enfim, nós vemos que o que mais nos separa do Senhor é o pecado. E por que que isso está expresso nesse texto? Por que eu escolhi este texto para falar sobre isso? Porque, vamos dar uma olhada no texto? O texto diz assim, que em toda a terra todo mundo tinha a mesma linguagem. E esse texto nos explica as línguas, a divisão de línguas e as raízes linguísticas. Hoje, os linguistas são unânimes em dizer que todas as línguas têm uma origem única. Todas elas têm uma língua máter, uma língua mãe. E as primeiras línguas mais primitivas surgem aqui, então, nesse momento. Antes, todos falavam uma mesma língua. Então, os povos se ajuntaram, muitos povos se ajuntaram na terra de Siná. Onde é a terra de Siná? A terra de Siná é exatamente a Mesopotâmia, aquela região ali entre o Tigre e o Eufrates. Na verdade, é a região onde a própria ciência admite que a civilização começou. A ciência só está admitindo o que a Bíblia já nos diz mesmo, que as civilizações começam ali. Mas só que eles disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos, vamos queimar bem esses tijolos, para que eles nos sirvam de pedra, e o betume de argamassa. O betume, o asfalto que a gente tem de argamassa. Os babilônicos construíam muito com esse tipo de coisa mesmo. E eles disseram, vamos edificar para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chega até os céus. Aqui nós começamos a ter um problema com o pecado, que é o que justamente causou a divisão. A primeira coisa é que esses homens queriam se juntar, todos num único lugar. E Deus tinha dado uma ordem clara, de que o homem devia crescer, se multiplicar e encher a terra. A ideia do Senhor é que o homem se espalhasse sobre a terra e dominasse sobre ela. Esses homens querem fazer justamente o contrário. Eles querem ficar juntos e eles não querem cumprir o mandato do Senhor para a vida deles. Se você pega o relato da criação, Deus tinha dito isso para Adão, que eles deviam crescer, multiplicar e encher a terra. Quando acontece o dilúvio, que só sobra Noé, seus 3 filhos, sua esposa e suas 3 noras, quando eles saem da arca, o mandado é o mesmo, que o homem devia crescer, se multiplicar e se espalhar sobre a terra. O homem, contrariando a vontade de Deus, está tentando se ajuntar. Eles querem ficar juntos, contrariando o mandato de Deus. E pecado não é isso? Quando você contraria a vontade de Deus e a ordem de Deus para a sua vida, isso é pecado. E isso vai nos separando. Bom, mas tem algo mais aqui. É interessante que eles resolvem fazer uma torre. O nome dessas torres, nesse tempo, e os babilônicos tinham muitas torres assim, construíram muitas torres assim, elas se chamavam ziggurats. Elas eram em formato piramidal. Todo mundo está acostumado a pensar que os egípcios começaram com as pirâmides, mas não foi. Os babilônicos, antes deles, ali os caldeus, já tinham isso. No tempo de Abraão, já era comum que existissem pirâmides. Elas eram pirâmides construídas em degraus, elas tinham níveis. Eles chegaram a construir pirâmides que tinham 90 metros de largura e 90 metros de altura, nesse mesmo sistema de níveis, de degraus. Então, é exatamente isso que eles estão fazendo, os ziggurats. E a ideia aqui é construir algo que nunca antes foi construído.
você pode pensar, por exemplo, que eles queriam construir alguma coisa que os levasse até os céus. Ou então, construir uma coisa que tivesse o céu no topo. De qualquer modo, a ideia deles era alcançar o céu ou construir o céu por vontade própria. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que alcançar o céu por vontade própria é impossível. Desde Adão, nenhum homem pode alcançar o céu por esforço próprio, por obra própria ou por vontade própria. Isso é um pecado. Toda vez que você tenta acabar com a graça de Cristo e tenta conquistar o céu por vontade própria, você está cometendo um grande erro. Se nós pensarmos de outra maneira, que eles estavam tentando construir o céu para eles no topo dessa torre, isso também é um grande erro. Por que isso também é um grande erro? Porque o homem não pode construir o céu aqui na terra. Existe uma religião de matiz oriental, com ideias orientais, que se chama Igreja Messiânica. Ela não crê no Messias, que é Jesus, mas ela ensina que nós construímos, o homem é o Messias, o homem é seu Salvador, e nós construímos o céu aqui na terra. Eles alegam que nós podemos construir o céu aqui na terra. Eles têm uma publicação, um livro chamado Os Alicerces do Paraíso, e eles dizem que você pode construir o céu aqui na terra. Não pode. Isso não vai acontecer. A gente vê o que o homem faz. O que o homem faz é destruir. O que o homem tem construído? Nada. Ele tem recursos para acabar com a fome, mas os interesses políticos não deixam. Nós estamos vendo aí as epidemias, né? Muitas delas fruto da, entre aspas, pesquisa do homem, da sua curiosidade, que acabam produzindo vírus mutantes, coisas que não mudam espontaneamente, como o homem quer nos ensinar. Um vírus não sofre mutação espontânea, tem uma intervenção do homem nesse negócio. Então nós vemos que pela natureza pecaminosa do homem, o homem jamais construirá o céu aqui na terra. E também jamais alcançará o céu por esforço próprio. De qualquer maneira, essa construção, ela era algo orgulhoso. Os homens queriam construir algo jamais visto, porque eles queriam construir algo grandioso, que os colocasse num status de homens admiráveis, que fossem adorados mesmo. E isso é pecado e ofende ao próprio Deus. Então o texto vai nos dizer que o Senhor, ele vem observar o que o homem está fazendo. E ele diz assim lá no verso 6: Eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Deus, conhecendo o coração do homem, ele sabe que isso era só um começo de uma rebeldia. O homem se tornaria muito mais rebelde. No verso 7 ele diz assim: Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Desçamos, sim, a Trindade Santa entra num acordo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, um só ser, nas suas três pessoas, entram em acordo e eles resolvem o seguinte: nós vamos confundir a língua dos homens. Assim nós vamos separar os homens e nós vamos frear esse orgulho do homem de querer ser maior do que Deus ou tão grande quanto Deus. E nós vamos ao mesmo tempo fazê-los cumprir o que eles não estão obedecendo. Nós os levaremos a se espalhar sobre a face da terra. Então, aquilo que parecia ser mal, a confusão de línguas, ela na verdade faz com que o homem cumpra os desígnios de Deus, coisa que o homem não queria fazer. Há males que de fato produzem bem para as nossas vidas. E este é um deles. O Senhor confundiu as línguas e então os homens deixaram de pecar contra Deus. E ao invés de Deus derramar o seu juízo sobre a vida do homem, ele simplesmente confunde a língua deles. E aí surgem os grupos linguísticos. Um grupo só falava uma coisa, não se entendia com o outro não se entendia com um. Você cria vários grupos linguísticos, cada um desses grupos vai procurar um canto para si, e eles cumprem o mandato de Deus, que era de se espalhar sobre a face da terra. Até quando Deus está executando juízo sobre nós, ele manifesta a sua graça e a sua misericórdia. Porque o que Deus podia ter feito aqui nesse momento era ter destruído o homem, fulminado o homem, mas não é o que Deus faz. O que Deus faz? Ele age com misericórdia, trazendo sobre o homem algo que o faz cumprir a sua vontade.
O que nos separa, então, é o pecado. O pecado do homem causou separação entre o homem e Deus. E o pecado do homem, o nosso pecado, causa separação entre nós mesmos. Por isso a gente tem conflitos familiares, por isso a gente tem conflitos nos ambientes de trabalho, por isso a gente tem conflitos na sociedade, por isso a gente tem conflitos entre nações, por causa do pecado e do orgulho do homem. E há remédio para isso? Sim, se você for a Atos capítulo 2, capítulo 2 já abre nos contando a história do Pentecostes. E no Pentecostes, o Senhor Jesus cumpre a sua promessa de enviar o outro Consolador. O outro Consolador é o Espírito Santo. Jesus já havia morrido na cruz, ressuscitado, cumprido a sua obra, e então ele ficou ainda com os discípulos até o Pentecostes, até a festa do Pentecostes, e depois de alguns dias estando com os discípulos, ele sobe aos céus. E depois de 50 dias da morte e ressurreição do Senhor, após 50 dias da Páscoa, vem a festa do Pentecostes, o povo está reunido em Jerusalém, e ali o Senhor envia o outro Consolador, que é o Espírito Santo. E o sinal distintivo desse momento é que os discípulos, que não tinham estudo algum, eles começam a falar em outras línguas, não línguas estranhas, mas línguas conhecidas. O Espírito Santo age de tal maneira que ele faz com que o Evangelho seja pregado e compreendido por todas as nações ali presentes. Imagine o seguinte: um pescador que está pregando o Evangelho, o apóstolo Pedro, por exemplo, e está ali um japonês, não era o caso naqueles dias, mas vamos trazer para os nossos dias de hoje. E de repente o apóstolo Pedro começa a pregar para o japonês, e movido pelo Santo Espírito, ele fala uma língua que ele nunca tinha aprendido antes. E então o japonês começa a entender o que está sendo dito, porque ele está ouvindo na língua dele. Foi isso que aconteceu ali. Nada de uma língua ininteligível que ninguém conhece. Não. De repente, o pescador, o lavrador, o homem iletrado começam a pregar o Evangelho e começam a falar numa língua que eles nunca tinham estudado previamente. Então, o inglês, o japonês, o coreano, o espanhol, eles todos começam a ouvir na sua língua e alguém começa a falar na sua língua. O Pentecostes é o avesso de Babel. Se Babel trouxe a separação, o Pentecostes traz a união, traz a visão missionária. E agora a união acontece outra vez, pelos vínculos do Espírito Santo em Jesus. O único que é capaz de rejuntar o que se quebrou, de reunir o que estava espalhado, é Jesus. O nosso pecado nos separa das pessoas que amamos, das pessoas com as quais convivemos. O nosso pecado muitas vezes nos distancia dos nossos colegas de trabalho, por causa do orgulho, por causa de tantas coisas. O nosso pecado nos distancia das pessoas. O nosso pecado distancia homens, povos, tribos, línguas, distancia nações. E como nós vemos isso ao longo de toda a história? Guerras, mortes, destruição, culpas, tentativa de dominação sobre o outro. O pecado nos afasta, mas Cristo nos une. Ele é quem traz sobre nós os vínculos da paz, o vínculo do Espírito Santo. E este maravilhoso Espírito Santo nos reúne outra vez. Possamos clamar por Ele. Nesses dias em que estamos separados, e estamos separados por quê? Por causa do pecado. Porque toda a doença é fruto do pecado original do homem, do nosso pecado. Especula-se que esse vírus seja, na verdade, uma arma biológica, e se for, também é por causa do pecado. O pecado do homem quer dominar sobre o outro homem. Não importa de qual maneira, se por armas ou por que outra razão. O fato é que o homem, por causa do pecado, vai se distanciando. Nós estamos separados, socialmente falando, por quê? Por causa do pecado. Lamentavelmente, por causa do pecado. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos clamar ao Senhor Jesus. Ontem nós tivemos uma reunião de conselho tão boa,
em que nós oramos mais do que decidimos quaisquer outras coisas. E é o que precisamos fazer: clamar, orar ao Senhor, buscar o Senhor, porque tudo o que vivemos é fruto do pecado. Do pecado do homem, é consequência dos nossos pecados e, sobretudo, é fruto do pecado original, do pecado dos nossos primeiros pais, pecado que também teríamos cometido se estivéssemos no lugar deles. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que em Jesus possamos ser reunidos, possamos viver em comunhão outra vez, e que essa nossa comunhão da Igreja de Cristo Jesus possa se espalhar e se estender àqueles que ainda não conhecem Jesus, que eles vejam isso em nós e que desejem essa unidade, essa união, que desejem ser reunidos ao Pai, porque todo homem está separado do Pai se não tem a Cristo Jesus, e reunidos uns aos outros. Que essa palavra nos inunde o coração. Eu vou pedir a Jeane para nos dirigir a Deus em oração, agradecendo por essa palavra. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa palavra que foi ministrada aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Ó Pai querido, muito obrigado pelos ensinamentos que o Senhor nos traz a cada momento em que ficamos em torno da Tua palavra e a ouvimos, ó Pai. Ó Pai querido, nos abençoe neste momento que estamos passando, ó Pai, que o Teu povo saiba, ó Deus, aproveitar este momento que o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar junto em família, estar mais reclusos, ó Deus, e mais próximos do Senhor, que possamos buscar mais ao Senhor em leitura da palavra, em busca em oração, ó Deus, em comunhão com os familiares, vizinhos, ó Deus, e possamos ter uma palavra, ó Deus, de vinda do Senhor mesmo aos corações das pessoas que estão tão apreensivas, ó Deus, por causa desse vírus, por causa de tudo isso que temos passado. Cuida de nós e nos dê sabedoria, Pai, direcionados pelo Senhor, para sermos usados como instrumentos do Senhor às pessoas que estão necessitadas de Ti, ó Pai. Cuida de nós, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, é um tempo de oração. Eu não sei quantos estão nos vendo. Como nós tivemos várias quedas no Facebook, então certamente alguém que comentou numa transmissão, ele ficou perdido lá naquela antiga transmissão, e eu acredito que a dificuldade de participação seja pouco, né? De participar se manifestando. No chat do YouTube nós não temos comunicados, não está funcionando. Ou está funcionando para você, Tis? Hein? Nem o vídeo. A nossa internet não está boa. Graças a paz, Nádia. Graças a paz, Jace. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Tá? Aqui, Deus abençoe a todos. Numa postagem, Deus abençoe vocês, é a Ivone Vieira. Ivoninha, Deus abençoe. A Jaqueline de Sá. Boa noite, pastor, que Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Boa noite, Deus abençoe. E a Creuza Marcelina, amém. Deus abençoe. Aqui na outra. Queridos, então, com tantas dificuldades assim, Alexandra. Boa noite, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Amém. Boa noite, Núbia. Deus abençoe. Lembra do Lucimar demais. Um abraço para o Lucimar. Um abraço para vocês. Deus abençoe. Tá bom? Boa noite, Alexandre. Tá bom? Meus queridos, é isso. Nós vamos orar então. Antes, eu quero deixar alguns avisos para a igreja. Tá bom? Depois nós vamos ter que recomunicá-los também, porque muitos irmãos devem ter tido dificuldade de participação. Mas vamos lá. Os avisos. Ontem, às 19h30, estivemos reunidos em conselho. Foi uma excelente reunião do conselho e nós oramos juntos, nós buscamos muita orientação do Senhor e após esse momento de oração, nós decidimos que nós vamos retomar os trabalhos da Igreja Presbiteriana Simonton e das suas congregações. Mas temos algumas coisas para dizer para os irmãos, algumas ressalvas. Nós retornaremos com todos os trabalhos. Nós teremos a escola dominical às 9 da manhã no domingo. Nós iniciamos no domingo, retomaremos no domingo. Às 9 da manhã teremos a escola dominical. Às 7h30 da noite teremos o culto. E nós retomaremos todos os trabalhos. Contudo, aqueles irmãos que são grupo de risco, fiquem em casa, tá? Fiquem em casa. E aqueles que forem à igreja precisam tomar todos os cuidados do isolamento social, então. Então,
Na igreja, nós teremos álcool para que você faça a higienização das suas mãos, na igreja e nas congregações. Nós estamos providenciando isso. A igreja ficará com as janelas abertas, com as portas abertas, com o ar ligado para tudo aquilo circular. Nós vamos pedir aos irmãos para que respeitem a distância do isolamento social e que higienizem bastante mesmo as mãos. Os banheiros já constam, né, com sabão, você pode lavar as mãos muitas vezes. As entradas do templo terão álcool em gel disponíveis para que cada irmão possa higienizar suas mãos e tudo mais. Depois que nós tivermos terminado os trabalhos, os bancos serão higienizados e os capachos das portas, eles vão receber aquela solução de água e água sanitária ou cloro, para que você passe ali os seus pés quando entrar no templo e para que você então, né, cumpra também esse processo aí e possa limpar os seus pés. Quando sair, você passa também de novo o pé no capacho para que você volte para casa. E ao voltar para casa, por gentileza, por favor, cumpra todos os procedimentos aí do isolamento social, tá bom? Então, nós estamos retornando os trabalhos, contudo aqueles que são um grupo de risco, os idosos, os hipertensos, os diabéticos, quem tem problemas de imunodeficiência, alguma coisa assim, né, de deficiência imunológica, permaneçam em casa. Nós vamos tentar, se não transmitir, porque nós temos tido problemas com a internet da igreja também, se não transmitir, pelo menos já gravar e disponibilizar para você depois. Mas assim que a gente conseguir transmitir em tempo real, a gente quer fazer isso também, tá? Então os trabalhos retornam na Simonton e nas suas congregações. A congregação da Simonton, a Cidade Nova, e a congregação também no Mãos Dadas. Os nossos trabalhos retornam normalmente. Na Simonton, domingo às 9 da manhã e às 7h30 da noite. Na quarta, às 7h30 da noite. E na sexta, às 7h30 da noite. E aquela oração das 7 da manhã, que na verdade nem nunca parou, tá? Ela só acontece ao ar livre agora. E na congregação da Mãos Dadas, no domingo às 9 da manhã, às 7h30 da noite. Na terça, às 7h30 da noite. E na quinta, às 7h30 da noite. E também na Cidade Nova, domingo às 9 da manhã e às 7h30 da noite. E às terças e quintas, às 7h30 da noite. Os trabalhos estão retornando, mas a gente pede aos idosos e às crianças para também não irem. Não que as crianças não tenham condição de passar pelo corona, elas até têm, mas elas não têm a paciência e condição e disciplina para guardar o isolamento social. O menino põe a mão no chão, põe a mão na boca, põe a mão no banco, põe a mão para todo lado, e conversa, e aquele negócio que a gente conhece. Então, é só por isso. Nós não vamos dar sequência aos estudos que nós temos feito. Eu vou dar estudos avulsos na escola dominical, não os estudos da classe de casados, nem os estudos das lições, até porque com as crianças ficando em casa, com os grupos de risco todos ficando em casa, nós vamos ter uma assistência bem reduzida. Mas nós queremos gradualmente retornar aos trabalhos da igreja e à comunhão. Nós queremos orar muito sobre isso. Nós desafiamos você a orar, tá? Mesmo na sua casa, ore bastante. Nós vamos também, depois eu vou divulgar horários para que você vá preenchendo. Nós queremos fazer um relógio de oração para que a gente ore em prol dessas coisas. E que no domingo possamos jejuar sobre isso. Vamos manter essa prática do jejum dominical, pelo menos até a hora do almoço, se você puder. Nós tivemos aí uma convocação do próprio presidente da República para um jejum público. Nunca tínhamos tido isso de um presidente, não sei disso na história. Não sei quais são as motivações dele, mas não importa. O fato é que nunca tivemos um líder de Estado que nos conclamasse ao jejum. Depois nós jejuamos de novo, uma conclamação da própria Igreja Presbiteriana. E agora vamos continuar jejuando nos domingos. Eu pretendo continuar fazendo isso. Nós teremos um relógio de oração. Depois vou passar os horários através do WhatsApp para que você vá preenchendo o seu horário que você gostaria de orar. Nós vamos das 6 às 18 horas. Eu quero conclamar a gente a fazer isso todo o dia. Tem uma mensagem do nosso conselho nos grupos e nas redes sociais da igreja, no canal da igreja no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, com uma palavra de cada presbítero para você. E eu queria te encorajar para que você também grave uma mensagem de encorajamento para o seu irmão. De repente você está preparando uma mensagem de encorajamento para o seu irmão e você é encorajado pela própria mensagem que você está gravando. Eu gostaria de desafiar a igreja, cada um gravar ali um vídeo pequenininho, 30 segundos, 1 minuto no máximo,
encorajando o seu irmão nesse tempo de separação social ali. E coloca lá no grupo da igreja, depois a gente junta tudo, faz um vídeo bacana, tá bom? No primeiro momento eu queria encorajar cada irmão, quem sabe você grava um vídeo de 30 segundos, um texto bíblico e um vídeo, ou então, e uma palavra, perdão, ou então, se você tiver até dificuldade, grave uma oração sua, intercedendo pela sua igreja, pela nossa nação, tá bom? Vamos fazer isso, queria te encorajar a isso também, ok? E que o Senhor nos abençoe. Para aqueles que puderem estar conosco, nós nos vemos domingo, né, literalmente. Os que não puderem nos ver literalmente, nos verão virtualmente. Se nós não conseguimos transmitir, nós gravaremos a escola dominical para disponibilizá-la para os irmãos, tá bom? E amanhã tem reunião de oração. E amanhã nós teremos reunião de oração online, tá? Online ainda. Amanhã ainda teremos online. E no domingo, se Deus quiser, com a graça do Senhor, nós estaremos juntos, aqueles que puderem estar, ok? Vamos orar então, encerrando? Pai de amor, obrigado pela tua graça, nós te louvamos e bendizemos, pedimos ao Senhor que o Senhor nos tome nas tuas mãos, que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas e os nossos corações, e muito obrigado por esse tempo de oração, a graça do Senhor esteja sobre nós, de uma maneira poderosa, maravilhosa e toda especial, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.